Acho que como todo mundo sabe, eu gosto muito de super-heróis e hoje eu decidi que pelo meu amor à capoeira eu vou falar sobre o que eu considero como um super-herói nacional, devido às histórias e às músicas que eu costumo escutar, e eu espero que vocês também acabem gostando. Hoje nós vamos falar sobre capoeira e besouro mangangá. Sejam bem-vindos à cultura nacional. Mas a traição matou. Adeus, besouro, adeus, besouro, adeus, besouro, valente cordão de ouro. Oi, meu nome é Pernilongo, você me conhece dos seus sonhos e eu sou geração capoeira. Hoje eu vou te contar a minha experiência na capoeira, as minhas histórias, vou tentar te contar o que eu aprendi e eu vou tentar também te convencer a conhecer a capoeira. E se você for daqui da minha cidade de Caçapava, eu vou descolar até um lugar de graça para você treinar, beleza? Então fica até o final. Prometo que muita coisa aqui que eu vou falar vai causar um pouco de reflexão. Eu quero ver essa cidade lotada de roda de capoeira igual quando eu era criança, sabe? Então, senta aí, se inscreve, deixa seu like para me ajudar e para estar ajudando muita gente no futuro. Então, eu vou confiar em você e esperar. Pronto? É nóis, vamos nessa. Meu apelido de capoeira é Pernilongo. Então, hoje quem vos fala é o Pernilongo, não há pessoa melhor que eu conheça para falar sobre isso do que essa personalidade. Porque quem me conhece, quem já me viu jogar, quem treina comigo, sabe que existe uma pequena diferença entre o João e o Pernilongo. A malícia, o molejo, a paz, a calma, o olhar fixo no olho. Só quem é da capoeira sabe como que é esse sentimento que eu tô tentando descrever aqui. Por isso que eu recomendo do fundo do meu coração que você experimente conhecer, que você também desfrute um pouco dessas experiências, que você procure pelo menos saber um pouco sobre, nem que você nem pratique a capoeira, mas que você conheça essa parte da nossa cultura. Tu vai conhecer muita coisa boa, tu vai conhecer muita gente boa, tu vai aprender a respeitar, tu vai aprender a amar, tu vai conhecer muitas histórias, como a do besouro, que eu vou contar hoje pra vocês. Eu disse no começo que ele é um super-herói nacional porque quem já ouviu os cantos, quem joga capoeira, provavelmente já deve ter escutado uma música, ou de repente já até viu filmes. Sim, existe um filme sobre a pessoa que eu vou contar hoje. Eu recomendo que se você não for jogar capoeira, pelo menos você assista o filme, porque vai ser um jeito legal de você conhecer a capoeira, conhecer um pouco desse universo e ainda tá prestigiando do cinema nacional, que é muito incrível. Manuel Henrique Pereira realmente foi um homem que existiu e eu acho que assim, na capoeira não houve como ele. Talvez, sei lá, Mestre Bimba, mas o que eu tô querendo dizer aqui é que ele foi um homem que ele viveu a vida dele ao mesmo tempo que ele foi uma lenda e um mito. Sim, durante a vida dele, ele já era uma lenda. Assim, dizem que é lenda, né? Vai saber. Mas o cara tinha corpo fechado. Quem é de candomblé sabe o que isso significa, mas para quem não é, eu vou tentar resumir no curto e grosso. Nenhum mal pode se cair sobre uma pessoa de corpo fechado. Tem música que diz que ele já levou tiro no pé da cruz, daí ele se levantou, rendeu o policial que atirou e ainda saiu andando. Tem música que diz que ele virava besouro e saía voando no meio da confusão, por isso o tal apelido. Pra quem não sabe, besouro mangangá é aquele besouro cascudo que tem um chifre que é super venenoso. Então agora se você já ligou o que eu tô descrevendo com o apelido, você sabe o que eu tô falando. A única pessoa que permaneceu viva para continuar cantando as histórias dele foi uma pessoa que viveu muito próxima dele. O primo dele, Mestre Cobrinha Verde. E em todas as músicas, todas as rodas de capoeira se demonstra muito respeito pelo besouro. É dito que o besouro já serviu o exército também em um determinado momento da vida dele e que inclusive ele foi expulso por conta de um berimbau que ele encontrou lá nos instrumentos apreendidos e ele queria levar embora. Como ele amava a capoeira, ele não podia deixar aquele instrumento lá. Ele resistiu à força, à ordem de seus superiores, né? E precisou de muita gente para prender o besouro e depois ele ser expulso do exército pela confusão que ele armou por causa daquele berimbau. Guarda muito bem para você refletir sobre isso. A capoeira já foi proibida no Brasil. Pensa com cuidado em como você conhece a capoeira hoje e agora tenta se colocar naquela época que eu acabei de descrever. Naquela época, a capoeira era dito como coisa de vagabundo, de marginal, de vadio, porque era coisa dos ex-escravos que tinham acabado de ser libertos. Portanto, era puro preconceito, puro racismo.
E aí, depois de ser expulso então do exército, o Besouro passou a trabalhar lá nas fazendas do Recôncavo Baiano, que daí ele permaneceu durante um bom tempo da sua vida, tempo suficiente então para tornar ele o mito que ele é conhecido hoje em dia. O Besouro era herói porque ele se intrometia onde ele via injustiça. Por isso ele não se dava bem com a polícia. E eu acho muito interessante, muito bonita essa linha tênue de até onde vai o homem e a lenda. Se tem uma coisa que me fascina muito, que é bem importante todo mundo saber, e que é até bem representada no filme, inclusive, é que Besouro viveu numa época em que a escravidão havia acabado de ser abolida. Ele fez parte da primeira geração de pessoas negras que não foram escravos desde o seu nascimento. Ou seja, quando ele nasceu, a escravidão já tinha sido abolida há mais ou menos ali uns 10 anos já. Mas eu não estou falando disso como se fosse fascinantemente positivo, porque ao mesmo tempo que ele nasceu numa época que a escravidão já tinha sido abolida, ele sofreu muito por conta de racismo, por conta de preconceito, por conta desse preconceito estrutural, racial, social que a gente passa todos os dias. Qualquer coisa que os negros faziam era motivo de marginalização, e principalmente a capoeira e o candomblé, que era chamado de mandinga, bruxaria na época. Como eu citei antes, a capoeira chegou a ser proibida pela bizarra explicação de que era vadiagem, de que era malandragem, de que era coisa de vagabundo, e o que chega a ser mais bizarro nessa explicação é que isso era determinado na lei. A capoeira era proibida por lei. Era e ainda é muito explícito o preconceito. Muitas das injustiças que o Besouro combatia se devia muito a preconceito com sua raça. Ou seja, se você já tá ligando todos esses fatos com o Besouro e o fato dele ser uma lenda hoje em dia, é porque ele realmente viveu como se fosse uma lenda. O cara foi o maior capoeirista, um capoeirista muito respeitado, numa época onde a capoeira era proibida por lei. Era um período onde a cor da pele era motivo para qualquer coisa, onde nem a religião era respeitada, a capoeira não era respeitada. Os pretos, os pobres não eram respeitados. Era tudo muito violento e injusto, numa época onde as pessoas já estavam livres. Por isso que o Besouro não se dava bem com a polícia e ele se intrometia onde ele achava necessário. Se pelas histórias que eu tô te contando, que a gente ouve nas músicas, você ainda não se sentiu convencido em conhecer a capoeira, em conhecer um pouco das histórias, conhecer o Besouro, existe um filme de 2009 muito bom, que eu particularmente gosto muito, chamado Besouro. O filme ele adapta um pouco melhor. Que pariu. O filme ele adapta a história do Besouro de uma forma bem legal, até eu diria. Até apresentando um pouco da parte do candomblé, que é uma parte bem legal de todas as histórias do Besouro. Yansan, orixá bela e valente, não tem melhor companheira na guerra. Se dizia que ele era favorito de Yansan, se dizia até que ele tinha pacto com Exu, por isso a razão do seu corpo fechado. Quem é você? Exu, sou bom pra quem é bom comigo e mal pra quem não sabe me reverenciar. Isso é muito importante e é muito bem retratado no filme. Eu recomendo de verdade que você assista pela importância cultural, não só pela capoeira que eu tô tentando te apresentar nem nada, mas pela importância cultural. Também tem um lado do Besouro no filme que eu acho que é bem interessante, mas não se ouve muito assim nas músicas, só se você prestar bem atenção nas nuances. Mas Besouro era muito orgulhoso e vaidoso, e isso no filme deixou ele um personagem bem mais humano, apesar dos poderes. Vaidoso, orgulhoso, você deixou Alípio morrer. E isso conecta você ainda mais com o personagem. Recomendo de verdade que você procure assistir, é bem legal. Valorize a cultura nacional, valorize o cinema nacional. Depois você me agradeça. Ou pelo menos venha conversar comigo sobre o filme. E me diz o que você achou da história. Como o filme é um filme assim, com um tom de artes marciais, como se fosse um filme de Kung Fu, você vai conseguir notar uma coisa muito importante que na maioria das vezes é só quem é de capoeira sabe. No filme você vai conseguir perceber nos momentos em onde acaba a luta e começa a dança, quando acaba a brincadeira e realmente vira violência. Esses detalhes você só percebe se você estivesse jogando, mas eu acho que teve uma perspectiva ali do diretor que conseguiu mostrar isso muito bem, que é bem importante as pessoas saberem. Capoeira não é dança, ela é antes de tudo uma luta. E aliás, tem um detalhe sobre o Besouro que não aparece no filme, que eu gostaria muito de ter visto, é que ele era um mestre em capoeira Santa Maria, onde os jogadores vão jogar
com navalhas amarradas em seus pés. No filme é bem retratado o contraste da vida dos negros com o resto da sociedade. É retratado muito bem aquela época da capoeira ser proibida por lei de 1890 a 1930. Fica muito explícito no filme todo o racismo e preconceito que acontecia mesmo depois da abolição, que na verdade foi um grande despejo, foi uma grande farsa. Ainda não relacionou os fatos, o fato da capoeira ser proibida por lei e o fato da capoeira ter sido trazida pelos escravos. Você acha que isso daí foi realmente uma coincidência? Me poupa, né? A gente já é todo mundo adulto aqui. Capoeira era usada para lutar, era usada para se defender. Por isso, ela foi proibida. Para tirar o nosso direito de saber se defender. Há quem chame de dança e tal, mas que nunca se esqueça, que jamais se esqueça, que antes de tudo, a capoeira é uma luta. É uma luta muito bruta, muito violenta quando precisa, mas também é uma luta que é para tirar aqueles meninos da rua, é uma luta para mostrar companheirismo para esses meninos, é uma luta que te ensina a amar e é uma luta racial. Nós estamos em 2021 e o que um dia já foi proibido por lei, eu tô te convidando a conhecer hoje. Hoje, em todo lugar, hoje em qualquer canto do mundo, negro, branco, todo mundo joga junto. Aproveita isso aí, aproveita que a capoeira alcançou hoje. Experimenta você chegar em uma roda quando você vê, ou passar em frente a uma academia, qualquer coisa que seja. Experimenta você chegar ali, observar, pedir licença, falar que você quer aprender. Irmão, qualquer lugar do mundo o capoeirista vai te receber de braço aberto, velho. Eu falo isso porque eu sou capoeirista. Se você perguntar pra ele como é, ele vai querer te ensinar com carinho tudo que ele sabe, porque ele entende o sentimento que é a capoeira. Assim, na capoeira você não vai levar fachada que nem no jiu-jitsu, mas não se engane não. Você vai conhecer o verdadeiro significado de união. Você já ouviu falar aquele termo de 5 minutos sem perder a amizade? Seres humanos egoístas, sempre cheios de maldade. Roda, todo mundo se cumprimentou. E se bobear, foram até pra uma confraternização, assar uma carne, sei lá, mano. Mas ficou todo mundo junto, ninguém parou de se falar ali por causa disso. Por isso que eu falo que só quem é sabe, e eu tô te convidando pra você também conhecer. Então, de verdade, conheça a capoeira. Aprenda sobre essa linda arte. Ela veio dos escravos, mas ela foi muito bem abrasileirada. E ela é perfeita pra mim. Queria que você visse com os mesmos olhos que eu. E lembre-se, todo esse amor que eu tô tentando transmitir e convidando você a conhecer já foi proibido por lei, por conta de racismo. Que nunca se esqueça. Racismo. E se você é de Caçapava, da minha cidade, vou te convidar a treinar comigo. Exatamente, comigo mesmo. E com o meu professor, o professor Montanha. A gente vai ficar muito feliz de receber vocês lá, de receber novos alunos, de ensinar tudo que a gente sabe. Esse sentimento também de acolhimento de professor, todo capoeirista sabe e sente com seu professor. Eu, como qualquer outro capoeirista, devo muito ao meu professor, professor Montanha, que me tirou de sarjeta, me tirou de um lugar muito profundo da minha vida, me mostrou a capoeira e está comigo até hoje. Professor Montanha é amigo antes de professor, isso é muito importante. Ele vai tentar te ensinar a capoeira da mesma forma que eu aprendi, que ele aprendeu, da prática. Ele vai te ensinar a capoeira da forma mais pura possível e mais realista possível. Muitas das vezes a gente vai treinar, a gente vai errar, a gente vai aprender com perfeição toda a movimentação, mas na hora de aplicar a gente vai falhar. E no fim de treino ele sempre vai falar que tá tudo bem, todo mundo erra. Mas a gente não erra porque tá ruim, a gente erra porque a outra pessoa que a gente tá jogando também é capoeirista. E ele também tá treinando pra não cair. Ele costuma dizer assim, eu acho até engraçado de certa forma, mas ele fala que capoeira não é feita pra bater em capoeirista, capoeira é feita pra bater em otário. E é isso que ele passa pra gente em todo final de treino. Ele realmente demonstra pra gente que a luta de verdade ela tá lá fora. A luta de verdade ela é racial, a luta de verdade é muito maior que nós. Então, dessa frase aí, não seja o otário da história. Prefira lutar e se unir a gente. Então, eu enxergo a poesia nessa frase. Não seja o otário da história. Se junte à luta, se junte a gente. Um dia já foi proibido por preconceito. O dia já foi proibido porque quem jogava tinha pele preta. Às vezes você tá ouvindo, você é branco. Então vem jogar com a gente. Se antes preto jogava, hoje preto joga, branco joga, de olho puxado joga, criança, velho, todo mundo joga.
Hoje todo mundo precisa pelo menos conhecer, abraçar e entender o que é a capoeira. Não seja ignorante com a sua história, com a história do seu país. Procure entender e saber o que é. Procura amar a sua cultura. Compreenda toda a importância, compreenda toda essa luta, compreenda tudo que a capoeira traz de bom. Então valoriza tudo isso. Se você não puder jogar, não tiver tempo, nada, pelo menos conheça, valorize a história. Leva teu filho, leva tua filha, teu sobrinho, teu tio, tua avó, tua mãe para jogar. Leva para conhecer, para aprender. Já foi proibido por lei, mas é muito motivo de união hoje em dia. Que nunca se esqueça. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha compreendido bem as palavras, que você vai realmente levar teu filho. Se você não tiver filho, sobrinho, que seja, cara, leva aquele moleque que tá na rua sempre ali sozinho. Leva aquela criança que tá sempre precisando, que você passa por ela ali, às vezes não olha pra ela. Experimenta fazer isso, deixa o resto com a gente. Se capoeira botava sorriso até em rosto de escravo, imagina o que ela não vai fazer com você, irmão. Bom, por hoje acho que é só. Que eu tenha despertado em você a ideia de querer conhecer, o interesse de querer estar lá e aprender, o interesse de pelo menos ler sobre, que já é o suficiente. A informação chegar é o suficiente. É sempre importante lembrar que é uma arte que veio trazida dos escravos. Isso é bem triste, mas que hoje a gente valorize essa importância, dê atenção e a gente ame cada vez mais, por respeito. Aqui na internet você já conhece o procedimento, deixa seu like, compartilha o vídeo para estar ajudando, se inscreva, forte abraço e leva a garrafinha.